Posso ficar aqui? Te atrapalho? Pode ir? Pode ir? Pode. Carboidrato engorda? Essa é uma pergunta e às vezes uma afirmação que é muito comum da gente ver por aí, né? E a resposta é: depende. O que vai fazer a gente aumentar o peso é a gente ter um consumo de calorias maior do que o que a gente precisa. E aí, quem que vai fornecer calorias na nossa alimentação? São os alimentos que contêm carboidratos, proteínas e gorduras. Então, esses 3 macronutrientes, eles oferecem calorias, eles fornecem calorias, e a somatória dos alimentos contendo os 3 macronutrientes vai oferecer um X de calorias que, se a gente comer a mais, se eu preciso de 100 eu como 110, esse 10 vai ser armazenado de alguma forma, tá? Então, não são só os carboidratos que fazem isso. A questão é que ao longo aí dos anos, os carboidratos pegaram uma má fama mesmo. E por carboidrato, a gente, na maioria das vezes, vai associar a pão, a pizza, macarrão, batata, arroz, doce. Esses são os carboidratos que vêm à mente quando a gente fala assim: eu vou cortar o carboidrato, eu vou parar de comer carboidrato. Ninguém assim faz a associação: eu vou parar de comer aveia, eu vou parar de comer quinoa. Não que ninguém, a maioria das pessoas não faz essa associação. Então, o que é importante saber em relação aos carboidratos? Vamos focar aqui nos carboidratos. Quem que tem carboidrato na sua composição? No reino vegetal, são todos os grupos que eu vou passar agora na tela, exceto o grupo das gorduras, dos óleos, não das gorduras em geral, porque as castanhas estão no grupo das gorduras, mas o grupo dos óleos, os óleos em si, óleo de gergelim, óleo de soja, óleo de linhaça, ali eu tenho 0 carboidrato. O restante eu vou ter em maior ou menor quantidade, tá? Então eu vou ter carboidrato em cereais, em leguminosas, em frutas, verduras, legumes e castanhas. Eu vou mostrar para vocês o gráfico com o percentual de carboidrato de cada um, tá? Então, aí no final a gente retoma esse negócio assim: engorda ou não engorda? Mas a resposta é: não engorda se você consumir dentro de um contexto alimentar geral. E tem um detalhe que eu acho que é bem importante antes da gente passar aí por todos esses gráficos aí de porcentagem de carboidrato. Vai depender do tipo de carboidrato, porque alguns carboidratos não vão favorecer o crescimento ou a alimentação da nossa microbiota intestinal, e a nossa microbiota tem um papel gigantesco na regulação do centro de apetite, do centro de saciedade, nessas sinalizações todas ou nessa conversa que o intestino tem com o cérebro, que o cérebro tem com o intestino. Então, quando a gente tem uma escolha de boas fontes de carboidrato, a gente está ingerindo a glicose em si, que é a menor unidade de carboidrato, e a gente está ingerindo fibras também, que são carboidratos que o nosso corpo não digere, mas algumas populações de bactérias que moram no nosso intestino digerem muito bem, e a partir disso produzem substâncias que vão alimentar, vão nutrir as nossas células intestinais, vão fazer com que todas as sinalizações, todos os caminhos que algumas substâncias precisam percorrer dentro das células lá no intestino aconteça direitinho, para que o restante, né, essa cadeia de informações para o nosso corpo possa acontecer. Então, para o cérebro conversar com o intestino e vice-versa,
E isso é bem importante de acontecer. Essas células do intestino, por exemplo, precisam estar super alimentadas, muito bem nutridas, e aí é que vai a escolha do tipo de carboidrato que a gente vai colocar no nosso prato, no nosso carrinho de compra, na nossa panela, no nosso prato e na nossa boca, tá? Então, eu queria mostrar aqui, então, dos grupos alimentares, então, que tem uma predominância de carboidrato, a gente tem os cereais integrais, tem os cereais refinados também, então eu tenho o grão do trigo e tenho a farinha de trigo integral e a farinha de trigo branca. Os três vão ter carboidratos ali. Claro, vai ter proteína e vai ter gordura também, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas vai ser diferente de eu comer o grão do trigo, a farinha de trigo integral e a farinha de trigo branca. Inclusive porque o que acompanha o grão do trigo, o que acompanha a farinha de trigo integral e o que acompanha a farinha de trigo branca naquela preparação ou naquele alimento que eu já comprei pronto, tá? Então vocês vejam aí que eu tenho cereais integrais como o arroz, a aveia, o centeio, o milho, a cevada, a quinoa, o trigo, o painço, o amaranto, o trigo sarraceno. Então são vários cereais. E os derivados disso tudo, floco, farinha, germen, e aí os produtos que a gente faz, pão, granola, biscoito, bolacha e tudo mais. Aí a gente tem os cereais refinados, como eu falei, né, que tudo que o que a gente falou anteriormente feito com farinha branca, e os anteriores feitos com farinhas integrais ou com grão minimamente processado. E neste grupo aqui a gente também tem os tubérculos, que são do grupo das batatas, inhame, cará, mandioca, mandioquinha. Aí eu quero mostrar aqui esse gráfico, aqui desse lado seria a ingestão, que normalmente a gente tem essa distribuição, né, em azul os carboidratos, em laranjinha aqui as gorduras e em verdinho as proteínas. Olha os cereais integrais, a quantidade de carboidrato que tem. Então, se eu pegar, por exemplo, um arroz integral, 80% dele é carboidrato, 13% é proteína e 6,5% é gordura. Então, eu tenho gordura num arroz integral, por exemplo, mas uma quantidade bem pequenininha. Aqui nas verduras e legumes, então, todos os legumes, todas as verduras. E aí, as verduras têm 60% de carboidrato, 30% de proteína e 8% de gordura. Nossa, Ana, quanta proteína tem uma verdura, né? Uma verdura que eu tô falando é de folha, uma selga, um repolho, uma couve. Isso é um tema pra gente conversar em outro momento, em outro vídeo, mas eu não vou obter as proteínas daqui. É que eu tenho muita fibra e neste grupo eu tenho muita água. Mas é importante saber que eu tenho esta distribuição de carboidratos, proteínas e gorduras que acontece dentro de uma folha de couve, por exemplo. A diferença é que isso soma 10% da matéria que a gente chama de matéria seca, o resto é água. Então, quando a gente fala coma a verdura à vontade, não vai fazer muita diferença esse teor de 60%, mas tem carboidrato ali. Os legumes, por exemplo, já tem mais carboidrato do que as verduras, tem 75%. Aí as frutas, né? Todas as frutas frescas e secas. As frutas já têm quase 90% de carboidrato. Tem pouquinha proteína e pouquinha gordura também. Então, fruta é uma boa fonte de carboidrato. Fruta tem muita água e fruta tem muita fibra. Além do que eu não citei ainda, a quantidade de antioxidantes que esses alimentos têm e que vão, assim, ter uma função maravilhosa no nosso metabolismo. Aqui as leguminosas, né, os feijões, de forma geral, veja que tem na casa de 60% de carboidrato. Então, sim, o feijão, o grão de bico, a lentilha, a ervilha seca, o tremoço, a fava, todos eles têm um bom teor de carboidrato. Eu posso falar que é uma fonte de carboidrato? Mas ao contrário ali dos cereais, olha a quantidade de proteínas que esse grupo tem. A gente vai falar também das proteínas em outro momento. As oleaginosas, tem carboidrato aqui? Tem, mas tem 16%, porque a maior parte é de gordura. Então, as oleaginosas, eu não vou fazer um lanchinho só de oleaginosa, porque eu vou comer pouco carboidrato e vou comer bastante gordura.
De novo, esse tema vai ser um tema de um outro vídeo, e para a gente poder entender essa questão assim, o que acontece se eu comer castanha demais, fruta de menos, mas aqui temos carboidratos no grupo das sementes oleaginosas e das oleaginosas também. E aí aqui, só para exemplificar, eu vou ter carboidratos aqui nas castanhas, no coco, no abacate, mas nos óleos eu não tenho carboidratos. E aqui, este grupo que é mel, melados, açúcares de forma geral, agave, eu tenho 100% de carboidratos. Nem fiz o gráfico porque é só carboidrato. Então, o que eu deixo aqui de reflexão? No reino vegetal eu vou ter carboidrato, exceto nos óleos, em todos os grupos alimentares. O reino animal, todo tipo de carne, ovos, esses dois, é zero carboidrato. Os laticínios, eles têm o carboidrato que é conhecido como lactose, e aí o teor de lactose vai variar de acordo com o tipo de laticínio, se é um leite integral, se é um iogurte, se é uma manteiga, se é uma coalhada, se é um queijo fresco, se é um queijo bem amarelo. Então vai ter um teor de carboidrato ali nos laticínios, variando conforme o tipo de subproduto do leite, tá? Então assim, para a gente amarrar esta pergunta, carboidrato engorda, é a gente desmistificar o que faz a gente aumentar o peso, e a gente popularmente chama de engordar, é quando eu consumo um conjunto de alimentos que não tem só carboidrato, que não tem só proteína, que não tem gordura, mas tem sempre uma mistura dos três grupos, dos três macronutrientes, numa quantidade maior do que o que o meu corpo precisa, da minha demanda por energia, por calorias, tá? Então aí fica a reflexão na hora de você escolher os alimentos que são fontes de carboidrato. A gente vai ver logo mais a grande importância que os carboidratos têm para o nosso metabolismo como um todo.